Apocalipse 12, 13, aqui já na segunda parte do nosso estudo aqui no capítulo 12, o dragão persegue a mulher, então. Apocalipse 12, 13, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E aqui é a perseguição e fuga de Israel por 3 anos e meio. Perseguiu a mulher. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti, entre a serpente, entre Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui, apontando também para Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a perseguição de Satanás ao povo de Israel, ele não é novidade, não é de hoje que esse povo vem sendo perseguido. Tudo isso que acontece lá em Israel, né, tem por trás dele a pata suja de Satanás. Salmo 37, 12 e 13, trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Esse autor aqui falando sobre esse lançamento à terra aqui, quando ele perceber que não conseguiu destruir os 144 mil, ou o filho homem, ele se voltará contra a mulher, ou Israel, que gerou o filho homem. E aí chegamos ao versículo 14, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui, fora da vista da serpente, o anticristo levará seus exércitos para outro lugar, pensando em tratar com esse remanescente um pouco mais tarde. Então está aqui, asas de grande águia. O que será que significa isso, né? Deus ele vai falar com Moisés no Monte Sinai, e ele diz lá, Êxodo 19:4, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Então é uma simbologia aqui, é uma proteção. Quando ele fala, levarei sobre asas de águia, ele vai levar protegido. No Cântico de Moisés, a gente vê também algo semelhante, lá em Deuteronômio 32, 11 e 12. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele guiou aqui o povo de Israel, né, durante a peregrinação lá no deserto. Salmo 55, versículos 6 e 7. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Isaías 28, 2. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso, este com poder jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora, e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. Aqui também é um spoiler. O anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando se refere a águas, em algumas oportunidades proféticas, como essa aqui, elas significam povos, multidões, nações e línguas. Ela será sustentada durante esses 3 anos e meio aqui. A gente vê que lá em 1 Reis 17, Elias ele foi sustentado por corvos, também sustentada por uma viúva. Lá em Daniel 7:25, fala da perseguição do anticristo também, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, enquanto uns vão estar protegidos, outros vão estar ali sendo caçados pelo anticristo, aqueles que não conseguiram escapar. E as 2 testemunhas mártires também, nesse meio tempo, vão estar o que fazendo? Vão estar profetizando durante todos esses 3 anos e meio. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E aí a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio.
a destruição dos exércitos do anticristo que perseguem Israel. Então aqui para esse autor ele está colocando que essa água que é jogada aí por Satanás, é arrojada da sua boca, significam exércitos que são mandados pelo anticristo para caçarem Israel ali. Simboliza os exércitos do anticristo que procuram derrotar Israel. Então para ele esse rio simboliza isso. Isaías 8, versículos 7 e 8. Eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Então, quando ele se refere a essa água aí, vindo impetuosa, forte, se refere a um exército aqui. No caso, esse aqui que a gente está vendo, da Síria. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Vai ser uma invasão lá em Israel que aconteceu mesmo. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. E Daniel 9, 26, o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Jeremias 46, 7 e 8. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Então aqui, se referindo ao exército do faraó. Apocalipse 12, 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então tá aí, ó, a rebelião e castigo de Coré, Números 16. Eles se rebelaram contra Moisés e olhem o que aconteceu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré. Algumas traduções trazem Corá, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Será que o Senhor pode fazer isso novamente com esses exércitos? Certamente, né? Certamente que sim. Vamos aos comentaristas, então. Tragando o rio. A terra abrirá a sua boca e tragará os exércitos do anticristo, como fez com Corá e seu grupo. E esse outro autor, e a terra ajudou a mulher, provavelmente refere-se ao Senhor enviando um terremoto. Para ele aqui poderia ser um terremoto, também é bastante possível e previsível isso. Para a gente fechar, então, a primeira grande parte dessa noite, Apocalipse 12, 17 e 18, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui bastante referência sobre esses versículos finais. Satanás, então, ele peleja contra o remanescente dos judeus que não foge da Judeia. Os demais, o remanescente de Israel que não fogem da Judeia para o deserto, quando o principal grupo da nação foge. O termo remanescente nunca é usado para referir-se à igreja ou aos gentios. Isso está lá em Isaías 1:9. Os mandamentos, eles não são salvos quando 144 mil são trasladados como o filho homem, antes desta guerra contra Israel. Todo aquele em Israel cujo nome estiver no livro da vida, irá naquele momento. Eles terão se voltado para Deus e crido em Jesus Cristo, depois de verem os 144 mil cristãos judeus desaparecerem subitamente da terra. Tenho testemunho, significa o espírito de profecia, provando que o remanescente que se volta para Deus e crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo não será tirado do mundo em nenhum momento. Vamos a outro comentarista, guerra aos remanescentes. Depois do arrebatamento dos 144 mil judeus, com o testemunho deles ainda soando em Israel, sem dúvida, muitos outros judeus aceitarão Cristo nesse momento e completarão o remanescente. Então aqui ele vai estar fazendo guerra aos remanescentes. Esse é o nosso subtítulo aqui.
Porém, lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ele vai exortar aos seus discípulos ali e a todos nós também. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que palavra essa, né? Glória a Deus. 1 João 5:2, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Apocalipse 6:9, quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E aqui falando sobre a besta que emerge do mar, que é o nosso próximo assunto aqui, em Apocalipse 13, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui Apocalipse 14:12, sobre a terceira voz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E lá em Apocalipse 20, novamente aqui, Apocalipse 20, vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.